Olá, alunos da Engenharia Elétrica, tudo bem? Quanto tempo que não vejo vocês, certo? Bom, vamos começar nossas últimas aulas deste período do curso de Física 2. Então, por favor, aproveita este momento para você terminar de ver essa cadeira, tá? Também peço, por favor, também, no meu e-mail, eu deixei ali no plano a data para vocês me entregarem aquela lista. Lembra quando a gente ainda se via ao vivo ali na sala de aula? Eu tinha deixado uma lista bem legal para vocês. Por favor, enviem aquela lista para mim, tá? Quem não fez alguma atividade que eu tinha lançado já no primeiro período das atividades remotas, o link ainda está no Google Forms, ali no Siga, corre atrás. This is the time. Não dá esse vacilo, gente, não dá esse vacilo, tá? O objetivo aqui é que vocês progridam para frente, tá? Mas ninguém pode empurrar vocês, a não ser o pé de vocês mesmos, tá bom? Então vamos para frente, vamos terminar de ver essa cadeira, tá bom? Super beijo e vamos começar agora uma aula nova, tá? Meus vídeos sempre vão ser bem curtos, levantados na plataforma do YouTube, e também vai estar disponível o vídeo PDF referente a essa aula no link que eu já deixei para vocês do Google Drive referente aos nossos materiais. E lá tá aquela lista, hein? Aquela lista antiga, não tem desculpa. Nossa, eu não recebi aquela lista. Recebeu sim, tá ali no link. This is time, work, work, work. Vamos lá estudar. Vamos atenção aqui nessa aula que é sobre movimento harmônico simples, MHS. Ouviu? MHS é o que? Movimento harmônico simples. E como bom Jack Stripador, vamos por partes. Nesta parte 1, vamos conhecer a introdução do tema e os conceitos iniciais sobre esse tema. Beleza? Vamos lá. Quais são as duas razões para a importância desse estudo do movimento harmônico simples? Quais são as duas razões? Primeira, o movimento harmônico simples é um movimento muito comum. Não se engana você que você não esbarra com ele todos os dias. Colchões, gangorras, pêndulos e molas exibem tais movimentos. O estudo do MHS, movimento harmônico simples, representa um dos melhores exemplos da aplicação das leis da mecânica. E qual que é? Que é determinar a posição de uma partícula, uma vez conhecidas as forças que agem sobre ela. Beleza? Anotou aí as duas razões da importância deste assunto que vamos começar a abordar agora? Então, porém, temos umas características. Porém, o MHS ocorre sob determinadas circunstâncias. E quais são elas? Ela se dá sempre que a força que age sobre o corpo exibir uma característica, a qual damos o nome de um comportamento elástico. As tais forças, com características especiais, que especificaremos a seguir, denominamos forças elásticas ou forças harmônicas. Beleza? Ou seja, forças elásticas ou forças harmônicas é do estudo do movimento harmônico simples. Outra coisa, o movimento harmônico simples é o movimento periódico mais simples entre todos. Vamos começar pelo mais básico de todos, baby steps, tá? Ele também é conhecido como movimento oscilatório, ou seja, se você esbarrar aqui, é um movimento oscilatório. Ah, então é um movimento harmônico simples. Beleza? Outras coisas lá. Movimentos periódicos. O que é então afinal? Existem movimentos que se repetem a intervalos de tempos regulares e sucessivos. Tais movimentos são ditos como periódicos. Dizemos que o movimento de um ponto material se repetiu e depois de um corrido de tempo, de intervalo de tempo, um período T, em T maiúsculo, ele está na mesma posição anterior e com a mesma velocidade. Ou seja, ele é periódico. Não basta, portanto, estar na mesma posição. Não basta estar parado ali na mesma posição. Não, se você se locomoveu, foi, voltou numa mesma velocidade e foi para a mesma posição, você faz um movimento periódico. Agora, se você está parado no mesmo lugar, meu filho, você não faz nenhum movimento, né? Você está em repouso. Assim, dizemos que o movimento é periódico se eu ter corrido em um intervalo de tempo T. Esse T agora, amigos, vai ser maiúsculo, conhecido como período.
tá? Esse T maiúsculo, que é o intervalo de tempo, agora é falado como período. Ele tem uma grife maior, chamado de período. E vale as seguintes relações. Guarda essas relações. Nessa aulinha a gente não vai esbarrar nela, mas elas vão estar depois em algum momento nas nossas vidas, beleza? Os mais comuns dos movimentos periódicos são esses daqui. Associado à rotação da Terra em torno do seu eixo, certo? A Terra, ela gira em torno do seu eixo, certo? Que é o rotação, né? Rotação da Terra, Outro movimento periódico é aquele associado ao movimento da Terra em torno do Sol, correto? Que é chamado de translação. Ou ainda a gente tem aquele pêndulo básico, que ele vai, sobe para lá, sobe para cá, sobe para lá, sobe para cá, um pêndulo. Isso também é um movimento periódico, tá? Características: um intervalo de tempo decorrido entre duas repetições sucessivas do movimento é chamado como período do movimento e designamos o período pela letra T, e esse T em maiúsculo. Então, qual que é o período da Terra quando ele está em rotação? Bom, aqui minuciosamente 23 horas 56 minutos e 4,09 segundos, ou seja, o período associado ao movimento de rotação da Terra, arredondando aqui, é de 24 horas, né? Um dia tem 24 horas. E o período de movimento de translação da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 365 dias. Por que aproximadamente? Olha só. Exatamente, é de 365 dias e 6 horas. Por isso tem aquele lance em 4 anos, tem aquele lá, um ano bissexto. E por que em 4 anos, professora? 6 vezes 4, 24. Temos mais um dia. Beleza? Sem dúvidas? Então, definimos agora, outra palavra vai aparecer com vocês no movimento harmônico simples, além do período, que é chamada, definimos frequência. A frequência vai aparecer nesse movimento. A frequência é um F minúsculo do movimento periódico, como o inverso do período. Babinha, né? Frequência é o quê? O inverso do período. Fácil, né? Por essa definição, pode-se ver que a frequência determina o número de vezes que o movimento se repete por unidade de tempo. Beleza? Ou seja, qual é a frequência que a Terra gira em torno de si mesma? Uma vez em cada 24 horas. Pegou o lance? Pegou? O movimento da Terra é periódico, uma vez que depois de um ano a Terra está na mesma posição no espaço e com a mesma velocidade que ela possuía no ano anterior, não é mesmo? As unidades do período são as mesmas unidades utilizadas como unidade do tempo, ou seja, segundo, minuto, hora, etc. Certo? Para as unidades de frequência temos também algumas variações de opções. E aqui eu apresento para vocês as mais utilizadas. A mais utilizada do Sistema Internacional de Unidades é o Hertz. Hertz, H maiúsculo Z, ele é ciclos por segundo, tá? Um ciclo por segundo. Tem a RPM, que é rotação por minuto, não é aquela banda, tá? É rotação por minuto. E RPS, rotação por segundo. Tranquilo, né, gente? Olha, a sigla babinha, dá para guardar na mente, suave na nada. E nosso último slide aqui, movimento oscilatório. O que é então, afinal? Movimento oscilatório é um caso especial do movimento periódico. Tá? Eu apresentei para vocês que é movimento periódico e agora tem um caso especial, movimento oscilatório. Isso porque em algum momento o movimento do corpo muda de sentido. Essa inversão se dá quando a velocidade do corpo anula, mudando em seguida de sentido. Como assim? Calma aí. Dizemos que o movimento é oscilatório se ele for periódico, certo? Se ele for periódico. E se um sentido do movimento, determinado no caso unidimensional, ou seja, uma dimensão, pelo sinal da velocidade, tá? For invertido a intervalos de tempo regulares. Como assim, professora? Olha só esse exemplo aqui. A gente tem um exemplo aqui de um pêndulo que tem uma mola. Ele agora está em uma velocidade zero. Mas se alguém dá mexe nele, o que acontece? A mola começa a vibrar, a mexer, a subir, descer, ó, unidimensional, uma só dimensão, certo? Só a velocidade da mola e de repente a mola já anula o movimento e parou. Correto?
ele já parou o sentido, anulou o movimento, a velocidade já não tem mais, certo? Ou seja, é um movimento oscilatório, certo? Que ocorre num pedaço de tempo e de repente para de novo, certo? O que mais? O movimento de um pêndulo simples é o melhor exemplo de tais movimentos. Nos pontos de máxima amplitude, que seria a máxima amplitude, né, o pêndulo atinge a velocidade igual a zero, retornando em seguida. Naquele exemplo anterior que você tem um pêndulo, no máximo aqui, depois ele volta. Máximo, aí de repente ele volta. E aqui, nesse caso aqui, já é assim o movimento, tá bom? Isso é um movimento oscilatório, oscila por algum período de tempo, tendo sua máxima amplitude, de repente já para, esse movimento para, certo? E a velocidade volta a ficar igual a zero. No pêndulo seria aquele, o pêndulo começa a ficar assim, 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 de repente parou, certo? Isso é um movimento oscilatório. E isso são exemplos de movimento harmônico simples, tá? É o estudo mais básico, mais baby steps dessa área, beleza? Tranquilinho, suave? Bom, próxima aula a gente já entra em força elástica, que é o exemplo mais simples do movimento harmônico simples, tá? É a tal chamada lei de Hooke. Não é o Hooke verde lá dos Verdes, tá? Aquele bonitinho lá, infelizmente não é não. Mas, tá bom? É a força elástica. Alunos, eu peço, por favor, envie para o meu e-mail aquela lista lá que eu apresentei para vocês, lembra? Tá bom? Um super beijo para vocês. Qualquer dúvida, manda um e-mail e vamos continuando assim, beleza? Até mais!